Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 5, nos versos de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras, e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, pois, ó morador de Jerusalém e homem de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, viu a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua serve para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, e eis aí clamor. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar, bendito Deus. Amado Pai, nós estamos na tua presença. Queremos agradecer pela tua palavra e pedir, Senhor Deus, que ela possa entrar nos nossos corações, que o Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra santa, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que vão estar ouvindo a tua palavra e prestando culto juntamente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 5 do profeta Isaías, dos versos de 1 a 7 que lemos, vai tratar de uma parábola. Não diz aqui que é uma parábola, mas é uma parábola. Uma parábola em forma de cântico. De que se trata então esta parábola? Se trata da vinha do Senhor. E quem é esta vinha? Não é difícil nós sabermos, porque a própria interpretação da Escritura nos dá aqui o significado, verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ou seja, a interpretação já foi dada. A vinha é a casa de Israel, os homens de Judá, todos os seus habitantes, todos os seus moradores. E Deus vai dizer aqui o que ele fez por esta vinha, ou seja, pelo povo de Israel, e de como esperava que aquele povo desse resultados, desse frutos, e que vivesse de uma maneira diferente. O verso 1 diz que a planta dileta, a vinha do Senhor, foi plantada no outeiro fertilíssimo, no local escolhido, no melhor local que poderia se plantar uma vinha. E verso 2 diz que Deus fez tudo, limpou, escolheu as plantas, edificou um altar, uma torre, um lagar, e aí ele ficou esperando que aquela vinha desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas. No original significa uvas selvagens, de gosto amargo, que não serve para absolutamente nada. E, meus irmãos, quando nós olhamos a história do povo de Israel, o povo de Israel morou em dois lugares. Inicialmente, eles moraram na terra de Gósen, lá no Egito, que era no crescente fértil, no melhor da terra. E lá eles se reproduziram, eles cresceram, se multiplicaram, porque eles tinham todas as condições de moradia, tanto para si como para os seus rebanhos. O segundo lugar que o povo de Israel morou foi exatamente na terra de Canaã. Depois que Deus os tirou do Egito, os conduziu à terra de Canaã. E Deuteronômio capítulo 8 dá-nos algumas características desta terra, a partir do verso 7 diz assim: Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos,
que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, a terra de Canaã era uma terra boa, fértil. Havia um significado para esta terra, havia um nome dado pelo próprio Deus a esta terra. Era a terra que mandava leite e mel. Então, o povo de Israel morou em 2 lugares muito fertilíssimos, ou seja, eles tinham tudo para produzir coisas boas para o Senhor. Assim como Deus aqui, de maneira figurada, fala a respeito desta vinha. No verso 3, então, Deus pede agora que faça um julgamento entre ele e a sua vinha. E ele chama os próprios moradores de Jerusalém, os próprios homens de Judá. Ele diz: julguem entre mim e a minha vinha, se eu não fiz tudo o que era possível para que eles pudessem dar bons frutos. Verso 4. Que mais se poderia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Ou seja, Deus diz: tudo o que era possível fazer de bom eu fiz. E eu esperava que este povo produzisse bons frutos, viver de acordo com a minha lei, procurasse viver uma vida digna, uma vida santa. Mas o que aconteceu foi que eles quebraram a lei, foi que eles quebraram a palavra de Deus e fizeram injustiça, e o povo então passou a clamar ao Senhor. Diante disto, Deus diz exatamente o seguinte: o que ele vai fazer com esta vinha? O que ele vai fazer? Verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sebe é a cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então, meus irmãos, é isso que Deus ia fazer, e de fato Deus fez. Tudo isso aconteceu no ano 586 a.C., quando os babilônicos invadiram Jerusalém, tornaram então a cidade num verdadeiro deserto. Derrubaram seus muros, queimaram o templo, mataram homens, mulheres, e a cidade ficou realmente devastada. Mas será que Deus é tão mau? Por que Deus permitiu tudo isso? Meus irmãos, Deus fez tudo de bom para o seu povo e esperava então que o seu povo agora vivesse de acordo com os padrões estabelecidos por ele na sua lei e na sua palavra. Mas o povo de Israel quebrou a lei de Deus. O povo de Israel andou após outros deuses. O povo de Israel deixou Deus. O povo de Israel abandonou Deus. Como disse Jeremias, a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas, trocou por cisternas rachadas que não pudessem e não podiam reter as águas. Meus irmãos, trazendo uma aplicação para nós no dia de hoje, a gente pergunta: o que é que Deus precisa fazer ainda para que a gente possa viver de uma maneira digna, de uma maneira que lhe agrada? Absolutamente nada. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Pedro diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então Pedro diz que pelo divino poder foi nos doado todas as coisas, tudo que é possível nos conduzir à vida e à piedade. Então, não existe nada que Deus não tenha feito para que nós pudéssemos viver uma vida
à altura do nosso chamado, à altura da nossa vocação, produzindo frutos dignos para Ele. Mas o que a gente vê muitas vezes não é isto também. É que o povo, apesar de terem sido escolhidos antes da fundação do mundo, chamados, salvos, estão sendo santificados, mas ainda vivem uma vida que estão longe de poder frutificar para o nosso Deus. Então, assim como Deus executou o seu juízo sobre o seu povo, apesar de ter feito tudo que podia fazer para que aquele povo produzisse frutos, uvas boas, dignas, eles produziram uvas bravas. Assim também, meus irmãos, nós podemos esperar que Deus vai fazer alguma coisa para nos chamar a atenção, para nos julgar, para que a gente possa voltar para Ele, para que a gente possa produzir os respectivos frutos do arrependimento. Tudo que é possível fazer, Deus fez. Certamente que existe agora a nossa parte, o nosso esforço, porque a nossa caminhada cristã é dada por Deus, o caminho é trilhado por Deus, mas nós precisamos ter a nossa disciplina, ter o nosso cuidado. Nós precisamos usar os meios de graça que Deus nos dá, que é a oração, a palavra, a comunhão dos santos, para que a gente possa produzir os frutos que Deus requer de nós. Porque tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. Agora Ele espera que a gente produza os frutos, como disse aqui o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 15, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, isso é o que o Senhor espera de nós, assim como Deus esperava de Israel, depois de ter feito tudo para que Israel pudesse estar plantado numa boa terra, produzir frutos para Deus, glorificar o nome de Deus. Eles fizeram exatamente o contrário. Agora o Senhor espera de nós, cada um de nós, irmãos, que possamos produzir os frutos que o Senhor deseja. E o maior fruto que nós podemos produzir e mostrar é a nossa vida transformada. E os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, esses são os frutos que Deus espera e requer de cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus, e pedimos, Senhor, que tu possas trabalhar em nossas vidas para que nós possamos produzir os frutos que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a demonstrar para o mundo uma vida transformada e que os frutos do Espírito sejam evidenciados em nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém.